Então vamos ouvir com muita atenção a palavra do Senhor. Boa noite, irmãos. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com todos nós. Que privilégio podermos estar juntos numa noite como esta, numa segunda noite, na verdade, para comemorarmos os poderosos feitos do Senhor em nossas vidas e em especial nesta igreja. Deus tem sido bom, misericordioso e cheio de graça com esta igreja. E se você faz parte dela, você também tem sido alcançado por essa misericórdia, por essa graça, por essa grande bênção do Senhor, que é reunir um povo improvável para amá-lo e cultuá-lo, enquanto aguarda a volta bendita de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você crê nisso? Amém. Glória a Deus por isso. A presença de Deus no meio do seu povo é algo que o povo de Deus não pode negligenciar, muito menos desprezar. Uma vida na presença de Deus é a vida que todo ser vivo tem, mas uma vida cheia da presença de Deus, só os crentes em Cristo Jesus têm e podem desfrutar. Todos nós estamos patentes e descobertos diante da presença de Deus, mas nem todos estão cheios da sua presença. E a Bíblia nos ensina, nos leva a observar homens e mulheres improváveis como nós, que também tiveram suas vidas preenchidas com a presença de Deus. Nessa noite eu quero apresentar no Antigo Testamento a personagem de Moisés, um homem improvável, mas que percebeu, sentiu e viveu a presença de Deus. Abra sua Bíblia em Êxodo, lá no capítulo 32. E se você puder ficar de pé, enquanto lemos o texto sagrado, ao final da leitura, você mantém sua Bíblia aberta e se senta para continuar ouvindo a exposição da palavra. Êxodo 32, o último versículo deste capítulo, e aí adentraremos no capítulo 33. Peço a sua atenção, como já foi dito pelo pastor Reginaldo, para que nós possamos estar atentos, para que possamos estar olhando para o texto, buscando ouvir a voz de Deus em sua palavra e aprendendo dele, que é aquele que pode melhor nos ensinar. Livro do Êxodo, capítulo 32, versículo 35, e todo o capítulo 33 leremos nessa noite para a glória de Deus e para a nossa edificação no nome de Jesus. Diz assim a palavra do Senhor nosso Deus. E o Senhor feriu o povo com uma praga, porque quiseram que Arão fizesse o bezerro. Aqui o contexto é a subida de Moisés ao monte, e o povo lá embaixo, no sopé do monte, não confiando em Deus e nem crendo que sua presença era no meio dele, resolve fazer para si um ídolo, obrigando Arão a construí-lo, a fim de que eles pudessem assim adorá-lo. É nesse contexto, finalzinho do capítulo 32. Capítulo 33 diz: Depois ordenou o Senhor a Moisés, dizendo: Sai deste lugar com o povo que você tirou do Egito, e vá para a terra que prometi com juramento a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: Eu a darei aos seus descendentes, mandarei à sua frente um anjo, e expulsarei os cananeus, os amorreus, os hititas, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Vão para a terra onde há leite e mel, com fartura,
mas não irei com vocês, pois vocês são um povo obstinado, e eu poderia destruí-los no caminho. Quando o povo ouviu as palavras terríveis, começou a chorar, e ninguém usou enfeite algum. Por isso o Senhor ordenara que Moisés dissesse aos israelitas: vocês são um povo obstinado. Se eu fosse com vocês, ainda que por um só momento, eu os destruiria. Agora tirem os seus enfeites, e eu decidirei o que vou fazer com vocês. Por isso, do monte Horebe em diante, os israelitas não usaram mais nenhum enfeite. Moisés costumava montar uma tenda do lado de fora do acampamento. Ele a chamava de a tenda do encontro. Quem quisesse consultar o Senhor ia à tenda, fora do acampamento. Sempre que Moisés ia até lá, todo o povo se levantava e ficava em pé à entrada de suas tendas, observando-o até que ele entrasse na tenda. Assim que Moisés entrava, a coluna de nuvem descia e ficava à entrada da tenda, enquanto o Senhor falava com Moisés. Quando o povo via a coluna de nuvem parada à entrada da tenda, todos prestavam adoração em pé, cada qual na entrada de sua própria tenda. O Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com seu amigo. Depois Moisés voltava ao acampamento, mas Josué, filho de Num, que lhe servia como auxiliar, não se afastava da tenda. Disse Moisés ao Senhor: tu me ordenaste, conduza este povo, mas não me permites saber quem enviarás comigo. Disseste: eu conheço pelo nome, e de você tenho me agradado. Se me vês com agrado, revela-me os teus propósitos, para que eu te conheça e continue sendo aceito por ti. Lembra-te de que esta nação é o teu povo. Respondeu o Senhor: eu mesmo o acompanharei e lhe darei descanso. Então Moisés declarou: se não fores conosco, não nos envies. Como se saberá que eu e o teu povo podemos contar com o teu favor, se não nos acompanhares? Que mais poderá distinguir a mim e a teu povo de todos os demais povos da terra? O Senhor disse a Moisés: farei o que me pede, porque tenho me agradado de você e o conheço pelo nome. Então disse Moisés: peço-te que me mostres a tua glória. E Deus respondeu: diante de você farei passar toda a minha bondade, e diante de você proclamarei o meu nome, o Senhor. Terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, e terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. E acrescentou: você não poderá ver a minha face, porque ninguém poderá ver-me e continuar vivo. E prosseguiu o Senhor: aqui, um lugar perto de mim, onde você ficará, em cima de uma rocha. Quando a minha glória passar, eu o colocarei numa fenda da rocha, e o cobrirei com a minha mão, até que eu tenha acabado de passar. Então tirarei a minha mão, e você me verá as minhas costas, mas a minha face ninguém poderá ver. Esse Deus é o Deus a quem nós servimos, para a glória dele e para o nosso bem, em nome de Jesus. Oremos ao Senhor. Pai bendito, desvenda os nossos olhos,
ilumina o texto da tua palavra, para contemplarmos as maravilhas da tua lei. Abre o nosso coração e abre o nosso entendimento por meio do teu Santo Espírito, que habita em cada crente aqui presente, para que possamos amar a tua palavra e para que possamos compreendê-la, vivendo-a e praticando-a para o louvor do teu nome, para a glória de Cristo e para o nosso bem, no nome de Jesus. Amém. Podemos assentar, amados irmãos, queridos amigos, você que nos visita nessa noite, os que acompanham pela transmissão que a igreja faz. O tema da nossa conferência é a respeito da presença de Deus. De fato, nós já sabemos que Deus se faz presente no meio do seu povo. Ontem, o pastor Valdir nos apresentou Jesus presente no meio de uma grande tempestade, dormindo em um barco. E ele, como Deus bendito e eterno que é, acalmando uma tempestade e provando para os seus: eu sou o Deus presente. Hoje pela manhã nós falamos rapidamente sobre a relação do tabernáculo de Moisés, o tabernáculo do deserto, seus utensílios e seus nomes, que apontavam para aquele que seria e que é para nós o nosso grande tabernáculo, Jesus Cristo, que fez-se carne, que habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. De fato, a Bíblia nos apresenta Deus presente no meio do seu povo. Mas às vezes é tentador para nós acharmos que essas revelações só aconteceram com os santos mais antigos, porque nós não somos iguais a eles. Existe em nós um senso de autodesprezo que nos coloca abaixo dos santos do Antigo Testamento e até do Novo Testamento. Mas eu aprendi com Tiago a respeito de um dos maiores homens do Antigo Testamento, que era Elias, que Elias era um homem semelhante a nós. Olha que ele diz que Elias era semelhante a nós, não que nós éramos semelhantes a Elias. E Elias, como um homem que foi, era frágil, como eu e você também o somos, necessitado da graça de Deus, necessitado de sua presença no meio de nós, assim como outros personagens do Antigo Testamento, que no caso nessa noite eu quero enfatizar um pouco a vida de Moisés. As Escrituras nos fornecem infinitos exemplos de como a presença do Senhor capacita o seu povo para viver para Ele. Então, se queremos aprender como se dá a presença de Deus em nosso meio, e de como essa presença pode nos dar poder e capacitação para vivermos por Ele e para Ele nessa terra, podemos olhar para os nossos irmãos, para as nossas irmãs do passado, dentro das Escrituras, de como Deus foi presente na vida deles. Sem a presença de Deus, Moisés sabia que era inútil tentar qualquer empreendimento, qualquer coisa, qualquer projeto, qualquer desafio. No texto que lemos aqui, em especial no verso 15 do capítulo 33, nós temos a seguinte declaração: se a tua presença não for conosco, não nos faça subir daqui. Sem a presença de Deus, é inútil tentarmos qualquer coisa. Quando ele falou face a face com o Senhor, ele recebeu do Senhor a resposta que ele tanto precisava, necessitava, de que tanto ele tinha almejo no seu coração. O Senhor vai conosco, então nós seremos bem-sucedidos. O Senhor está conosco e vai conosco, então não haverá desafios intransponíveis para aqueles que de fato amam a presença do Senhor e zelam por ela em suas vidas enquanto aqui na terra.
Moisés sabia que a presença de Deus entre eles era justamente aquilo que os diferenciava de todas as outras nações. Todas as outras nações em redor olhavam para o povo hebreu no deserto e diziam: lá está a tenda do testemunho, lá está a tenda onde o Deus dos hebreus habita, porque é lá que ele manifesta a sua presença e a sua glória. Hoje nós somos a habitação de Deus, e ao nosso redor há nações, etnias, povos de diversas línguas, e quando eles olham para nós, devem olhar para nós e terem a mesma impressão que tinham todos os povos em derredor do povo hebreu. Ali, naquele lugar onde aquele povo se reúne, é onde habita a glória de Deus, porque aquele povo é o santuário de Deus na terra. Glória a Deus por isso, e louvado seja o seu santo nome, pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Além disso, a atitude de Moisés foi aquela de alguém que entende muito bem o seu lugar. Nós operamos com um princípio, e a única maneira de sermos guiados, governados, a única maneira de lutarmos e sobrevivermos em dias sombrios como os nossos, é nos prostrarmos diante dele e dizermos: sem tua presença nós não iremos para lugar nenhum. Sem a tua presença não prevaleceremos em nenhuma das nossas batalhas e lutas que temos enfrentado nessa terra. Moisés entendia e vivia diante da presença do seu Deus, pois quando a sua presença está no meio do seu povo, ninguém pode destruir o seu povo. Mas além de tudo isso, nós sabemos que não estamos desamparados nessa terra. Nós sabemos que o nosso Deus se faz presente conosco e anda junto de nós, porque nós somos o seu projeto, que ele não completou ainda, porque Cristo não voltou. Isso faz ecoar aquilo que Paulo, o apóstolo, escrevendo aos Filipenses, disse no capítulo 1, verso 6. Eu estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la até ao dia de Cristo Jesus. E é Deus nos acompanhando, é Deus diante de nós com sua presença, que vai completando sua obra idealizada por Ele, realizada por Ele e completada por Ele até que Jesus volte. A atitude de Moisés é uma atitude que todo crente deve ter. Nada que façamos, nenhum projeto que idealizemos, será bem sucedido se Deus não o aprovar e não estiver conosco. E Deus faz uma promessa a Moisés. Deus diz: a minha presença, verso 14, irá contigo e eu te darei descanso. Lembra de Jesus? Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomem o que eu tenho para oferecer, peguem o meu fardo, peguem a minha bagagem, e encontrem descanso para as vossas almas em mim. Ecoando o que Jesus também disse em outra oportunidade: sem mim, nada podereis fazer. É a presença de Deus que nos fortalece, é a presença de Deus que, apesar das lutas, nos dá descanso, talvez não das fadigas dessa vida, talvez não dos desafios desta vida, mas descanso para a nossa alma, descanso no porvir, quando Ele finalizar sua obra em nós, e sua obra através de nós. É interessante que a expressão descanso pode ser muito bem traduzida aqui como uma confiança confortável e pacífica nas mãos daquele que nos sustém. De fato, podemos entender que não importa os detalhes das batalhas, das provações, dos dilemas que nós enfrentamos, nós sempre seremos capazes, se assim o quisermos, de encontrar descanso tranquilo e confiança para nós na presença de Deus. O Antigo Testamento, ele está repleto
de maravilhosas bênçãos para nós, que são resultantes da presença de Deus no meio do seu povo. Deixe-me citar alguns exemplos que nós encontramos no Antigo Testamento, além desse exemplo específico de Moisés. Por exemplo, em Gênesis 21:2, nós encontramos que Deus fala a Abraão e promete a ele a sua presença. A presença de Deus era tão evidente na vida de Abraão, até mesmo os pagãos ao seu redor reconheceram a diferença entre as vidas deles e a vida de Abraão. Um deles, Abimeleque, falou a Abraão dizendo: Deus está com você em tudo o que você faz. Os nossos amigos descrentes, aqueles que nos acompanham, podem olhar para nós e dizer as mesmas palavras? Você é diferente. Há algo diferente em você, porque há alguém com você que te faz prosperar na vida, porque é Ele quem te acompanha, é a presença dEle quem está com você, por onde quer que você, que cada um de nós possa ir. Abimeleque entendeu. Esse rei pagão disse: há algo diferente em Abraão. Deus está com esse homem, e esse Deus é o Deus que o chamou, lá na terra de Ur dos Caldeus, para ser uma grande nação, o pai do povo de Israel, o pai da fé que hoje nós esboçamos, que nós temos em Cristo Jesus. Porque Abraão creu, e isso foi colocado em sua conta como justiça. E é na fé que Abraão teve que nós também nos fiamos, ao confiarmos no Cordeiro de Deus. O Deus que proveu para ele, também proveu para nós um cordeiro, sacrificado no seu próprio altar, para aplacar a ira de Deus e para nos fazer aprazíveis diante de sua presença. Além disso, nós encontramos no livro dos Juízes, capítulo 6, verso 12, quando o anjo diz a Gideão: o Senhor é contigo, homem valoroso. O próprio Senhor disse a Gideão: vai com a força que tu tens, e libertarás a Israel das mãos dos midianitas. Afinal, não sou eu quem te envia? Embora Gideão se considerasse um covarde, Deus o chamou de homem valoroso. Deus não olha para nós com os nossos próprios olhos. Deus não olha para a nossa pequenez e reconhece que somos tão pequenos, porque Ele está conosco por onde quer que Ele nos enviar. Nós não somos poucos, nós não somos fracos, nós não somos insuficientes, como muitos podem pensar. Nós não estamos andando com a maioria, nós não estamos nadando abraçadas de acordo com a maré dos nossos tempos. Nós estamos andando não por vista, mas por fé, com Deus e na presença de Deus. Isso é ser igreja. Isso é andar com fé e convicção no meio de tudo quanto esse mundo pode oferecer e pode nos causar. Deus diz para nós: vocês são homens, vocês são mulheres, valorosos em minhas mãos. Vocês são o povo que eu uso para fazer cumprir os meus propósitos nessa terra que pertence a mim. E nós, como igreja, precisamos compreender, aceitar e vivenciar a presença de Deus no nosso meio. Um último exemplo, antes de passar para o próximo tópico. Deus disse ao profeta Isaías uma promessa toda especial, e que ele faz a mesma promessa para aqueles que o amam. Isaías 43, versos 1 a 3 diz: não temas, porque eu te resgatei, eu te chamei pelo nome, você é meu. Quando você passar pelas águas, eu estarei com você. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem chama arderá em ti. Por qual motivo? Porque eu, o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, sou o teu Salvador. Ele é o nosso Salvador.
Ele é o Salvador daqueles que o amam e que entendem que foram chamados por Ele para viverem para Ele, em função dEle, em Sua presença, vivendo nessa terra, anunciando tudo quanto diz respeito a Ele. Nós cantamos para Ele e nós cantamos a respeito dEle. Nós oramos para Ele e nós oramos falando dos feitos dEle. Nós lemos a palavra e estudamos a respeito dEle e anunciamos quem Ele é ao mundo, para que o mundo o conheça, como nós também o conhecemos. Ele é o nosso Deus, o Santo de Israel, o nosso Salvador. Aleluia, glória a Deus por isso. Esses relatos do Antigo Testamento não são apenas histórias. Não são histórias escritas em cartas mortas. Essas histórias vão além do que elas apresentam no seu tempo, porque elas são lições para nós, indicativos para nós, de que o mesmo Deus que foi com Moisés e com todos os santos de Israel, é com sua igreja até a consumação dos séculos. Em segundo lugar, Deus atribui uma condição toda especial para desfrutarmos de sua santa presença. Vá para segundo livro das Crônicas, capítulo 14, por favor. Abra, por gentileza, nesse texto, eu quero ler 2 versículos dele para nós. Segundo livro das Crônicas de Israel, no capítulo 14, verso 11 e verso 12. E aí eu peço a você que me ajude aqui, quando encontrar, diga amém. Só quando encontrar, tá bom? Aqui nós encontramos a história de um rei bom, o rei Asa. Esse homem levou o povo de Deus a uma vitória milagrosa sobre os exércitos de incontáveis soldados da Etiópia. Depois que a batalha foi vencida, ele testemunhou que foi a presença de Deus que havia disseminado o seu inimigo. Você achou o capítulo? Leia comigo então os versos 11 a 12, que dizem assim: Senhor, não é nada para te ajudar, seja com muitos ou com aqueles que não têm poder. Ajuda-nos, Senhor, ó Senhor nosso Deus, porque descansamos em Ti, e em Teu nome vamos contra essa multidão. Então o Senhor feriu os etíopes antes de Asa e Judá, e os etíopes fugiram. Às vezes eu tenho a ligeira impressão, meus irmãos, que nós desprezamos as histórias, quer sejam as histórias da nossa própria vida, quer sejam as histórias da nossa igreja, quer sejam as histórias do povo de Deus no Antigo Testamento. Para que servem as histórias? Qual é a finalidade de nós contarmos histórias? Qual é a finalidade de nós aprendermos histórias? Não é apenas para matar a nossa curiosidade, para preencher a nossa mente com informações, não é apenas para nos fazer mais conhecedores, mais sabidos nesse mundo. As histórias são para nós como marcos, como estacas bem fundadas no terreno da vida. E olhando para elas, nós podemos identificar cada ação de Deus no meio do seu povo, em prol do seu povo e para a glória dele no meio de nós. Como amante da história, eu olho para trás e eu fico deslumbrado como Deus agiu e como muitas vezes nós descremos que Ele ainda pode agir e que Ele ainda agirá. O nosso Deus não mudou. O nosso Deus, como nós, não envelheceu, não perdeu o vigor, não perdeu suas forças, não deixou de deter em suas mãos todo o poder que nem este universo pode jamais conter. O mesmo Deus que foi com Moisés,
o mesmo Deus que foi com Gideão, o mesmo Deus que foi com o rei Asa, mostrando para ele que sua presença é poderosa, é libertadora, é triunfante. É o Deus que habita em nosso meio, é o Deus que se faz presente no meio e nesse lugar. Mas parece que nós desprezamos ao Senhor, desprezamos o ajuntamento solene, desprezamos as suas histórias, e não o servimos como de fato Ele merece, deseja ser servido. Servi ao Senhor com alegria, e apresentai-vos diante dEle com cânticos, sabei que o Senhor é Deus, e que Ele é o Criador do universo, Ele é o Deus que nem os céus dos céus podem conter, Ele é o Deus que sustenta em suas mãos tudo quanto existe, e a minha vida e a sua vida estão cabalmente seguras, perfeitamente seguras em suas poderosas mãos. Esse Deus que desbaratou o exército da Etiópia, transformando o campo de batalha em um grande deserto, é o Deus que é com esta igreja, com a sua vida, com a minha vida, para a glória dele, em nome de Jesus. Mas parece que nós temos esquecido disso. Parece que nós não temos entendido qual é a condição para desfrutarmos de sua presença. Quando Asa conduziu o seu exército triunfante de volta a Jerusalém, saiu à pressa e diante dele um homem, um profeta de Deus, chamado Azarias. E eu amo as palavras de Azarias, porque elas nos colocam em nosso devido lugar. Nós estamos comemorando 33 anos, glória a Deus por isso. Mas nada aqui foi feito pelo nosso próprio braço, pelo nosso próprio esforço, porque nós temos dinheiro, porque nós investimos aqui, porque desgastamos a nossa vida aqui. Isso é instrumento de Deus, mas quem faz a obra prevalecer é o próprio Deus. Azarias então vai ao encontro, e olha o que ele diz, já no capítulo 15, verso 1 ao 4, e o Espírito de Deus veio sobre Azarias, filho de Obed, e ele saiu ao encontro de Asa, e disse-lhe, ouça-me Asa, o Senhor está com você, enquanto você está com Ele. Você percebe isso? Percebe a importância disso? Deus é conosco, mas Ele só faz com que nós prevaleçamos quando nós estamos com Ele. E aí eu falei pela manhã sobre a diferença entre a doutrina da onipresença de Deus e a doutrina da presença de Deus. Todos inescapavelmente estão patentes diante de Deus. Ele é onipresente, tudo está desnudado em sua presença. Mas nem todos desfrutam da presença dele no seu meio, no meio do seu povo. Nem todos estão percebendo a sua presença em nosso meio também. Azarias então diz para o rei vencedor, Asa, preste atenção, Asa, Deus é contigo enquanto tu fores com ele, porque onde Deus coloca a sua bênção, Ele quer que os abençoados sejam agradecidos a Ele, e uma das formas de gratidão a Deus, é o louvor que nós prestamos a Ele. Se você o buscar, diz ainda o profeta, Ele será encontrado por você, mas se você o abandonar, Ele também abandonará você. Durante muito tempo Israel esteve sem o verdadeiro Deus, sem sacerdote, mestre, sem lei. Mas quando na sua angústia eles se voltaram para o Senhor Deus de Israel e o buscaram, Ele foi encontrado por eles, ou em outra versão, Ele se deixou encontrar. O que nós viemos fazer aqui hoje à noite? Você já parou para pensar nisso? O que você e eu viemos fazer aqui? Nós viemos para a tenda do encontro, falamos isso pela manhã, a tenda do testemunho. Aqui é o lugar que semanalmente nós marcamos o encontro coletivo, para estarmos na presença de Deus. Ele se permite ser achado, quando nós o buscamos de todo o coração.
Ele se permite ser encontrado quando em aflição nós o buscamos em oração. Ele se permite ser encontrado quando nós o procuramos para render o nosso louvor, a nossa gratidão, o cântico dos nossos lábios que descrevem como o nosso coração está quebrantado e contrito, ao qual Deus jamais desprezará. Esse é o Deus que, mesmo se irando por causa do pecado, Ele se derrete em amor por aqueles a quem Ele escolheu e que comprou na cruz do Calvário com o preço do sangue precioso de seu Filho. Ele se deixa encontrar, Ele se deixa desvendar diante daqueles que o buscam de todo o seu coração. Deus disse a Asa o segredo de se obter e se manter a presença de Deus em sua vida. Nunca se esqueça de como você conseguiu essa vitória. Quando você estava com problemas, você buscou a Ele de todo o seu coração, e Ele enviou para você e para o meio de vós a sua presença poderosa, santificadora, vitoriosa. Lembre-se, Deus poderia muito bem dizer para Asa: foi na minha presença, e a minha presença, que trouxe vitória para você e para o seu exército. Assim como na nossa vida, só teremos êxito se a presença de Deus for conosco, onde e por onde quer que Ele nos leve a andar. Em terceiro lugar, eu quero voltar a Moisés. Depois desses exemplos, vamos voltar a Moisés. Vamos voltar ao capítulo 33 de Êxodo. Eis aqui como Deus respondeu ao seu servo, quando ele disse: Senhor, se tu não fores conosco, nós não sairemos daqui. Deus diz a Moisés: a minha presença irá contigo e eu te darei descanso. O pedido de Moisés aqui seria suficiente para nós? Parece que nós estamos vivendo uma época de um cristianismo mercantilista. Nós queremos o que Deus pode nos dar. Nós queremos e até ansiamos por aquilo que Ele pode fazer, mas não estamos muito interessados em sua presença. Nós queremos as bênçãos, mas não aquele que abençoa. Nós nos contentamos com as bênçãos semanais que Ele tem nos dado, mas poucos são aqueles que, ao terminar da semana, quando começa a nova semana, no dia do Senhor, se voltam a Ele congregacionalmente para render seu louvor a Ele, para adorá-lo em espírito e em verdade, como Ele espera e procura adoradores para si. Moisés entende que a presença de Deus, mais do que a ação de Deus, é tudo quanto ele e Israel precisava. Porque quando Deus está presente, a vitória é certa. Quando Deus está presente, nós caminhamos em santidade. Quando Ele se faz presente, nós temos conforto, consolo, proteção e sabedoria. Porque quando Deus se faz presente, nós encontramos descanso para a nossa vida e para a nossa alma. Quem entre nós não quer ter paz e descanso que são prometidos por Deus? Quem de nós não desejamos esse tipo de realidade em nossas vidas? A palavra do Senhor nos diz que, com relação ao tempo da nossa existência, quando alguns chegam a 70 anos, já é um grande feito. Agora, o que passa disso é enfado e canseira. Nós não temos mais o mesmo vigor de antigamente. Então, todos queremos um descanso, queremos um repouso, e nós temos um descanso eterno, que é Cristo Jesus, no qual colocamos a nossa vida, e ansiamos por esse tempo que com Ele estaremos para sempre na presença do Senhor. No entanto, ter a certeza da presença de Deus não foi suficiente para Moisés. Ele fez um segundo pedido. Ele disse: Senhor, por tua misericórdia, mostra-me a tua glória. E Deus então se apresenta para ele de uma maneira tal que ele pudesse receber
o vislumbre da glória de Deus. Todas as vezes em que a glória de Deus foi manifestada no meio do seu povo, o povo de Deus teve duas reações. A primeira, de prostrar-se, de humilhar-se, de fazer como Isaías fez quando viu o Senhor sentado em um alto e sublime trono. Ai de mim que sou pecador, e ai de mim que habito no meio de um povo que tem a língua pecadora, e eu também tenho a minha língua pecadora. Foi assim que ele reagiu quando viu a glória de Deus manifestada no templo, séculos depois de Moisés ter visto a glória de Deus naquele deserto. Mas Deus disse a Moisés: você não pode ver a minha glória e sobreviver e subsistir nesse lugar. Te mostrarei sim a minha glória, mas de uma maneira que você possa recebê-la, de uma maneira que você possa acatá-la, sem que você seja consumido em minha glória. A outra reação do povo de Deus, quando Deus se manifestou em glória, foi buscar ser santo, santificar-se. Lembra quando Deus aparece no monte para entregar a Moisés as leis? A Bíblia nos ensina e nos descreve que o monte, ele estremecia com a presença de Deus. Que lá em cima as nuvens escuras, densas, fortes trovões, era escutado pelo povo lá embaixo. E a Bíblia diz que nenhum homem se atreveu a sequer tocar o pé do monte. Nem os animais foram permitidos chegar até ali. Porque o povo entendeu que ali estava a presença de Deus. Anos antes, quando Deus aparece a Moisés, na sarça que queimava e não se consumia, o que Deus disse para Moisés? Moisés, tira as sandálias dos pés, porque o lugar no qual tu pisas é um lugar sagrado, é um lugar santo. Mas por que aquele lugar era sagrado? Por que aquele lugar era santo? Por que aquele torrão de terra era considerado sagrado? Porque Deus estava naquele lugar. Quando nós olhamos para nossas construções das nossas igrejas, nós temos duas reações antagônicas. Ou a gente considera o prédio por si só sagrado, ou a gente, por não considerar o prédio sagrado, trata ele como qualquer coisa, como se fosse a nossa casa, por exemplo. Mas lembra dos utensílios do tabernáculo? Eles eram comuns, feitos de materiais comuns, alguns revestidos de ouro, sim, mas eram materiais comuns, mas eram materiais consagrados ao Senhor, para serem usados em sua santa presença. Se você conhece a Bíblia, eu sei que você conhece, você vai lembrar qual foi o motivo da derrocada do Império Babilônico. O Império Babilônico, quando invadiu Israel e levou cativo vários israelitas, dentre eles Daniel, por exemplo, não levou só gente, levou também os utensílios à casa do Senhor. A casa ficou deserta, em ruínas, destruída, queimada no fogo. Mas os utensílios foram levados para a casa do Deus da Babilônia. E num certo momento, anos depois, um descendente de Nabucodonosor, dando uma festa de arromba, resolve ter a brilhante ideia: vamos pegar os utensílios do local de adoração do povo hebreu, vamos trazê-los para usá-los aqui na nossa festa. E a Bíblia nos conta que naquela mesma noite o império ruiu, porque profanaram o que Deus santificou. Esse prédio não é sagrado por si mesmo. Ele pode ser derrubado, reconstruído, ampliado, alteado, de todas as formas. Mas quando nós estamos aqui, o que acontece com ele? Ele se torna um ambiente de adoração. Ele se torna sagrado, porque o Deus Santo está no meio do seu povo, que também é santo. Lá no passado, era uma árvore, na qual as nossas irmãs e aquelas crianças vinham para aprender de Jesus e adorá-lo. Aquela árvore era sagrada, porque ela servia para reunir o povo de Deus em adoração ao Deus que se faz presente. Agora, isso aqui é tijolo, é concreto, é plástico, é fibra. Isso não tem valor eterno em si mesmo. Eterno é o valor daquele que habita em você e que se reúne aqui nesse lugar. O Espírito Santo, Deus bendito,
componente do Deus Trino, participante eternamente da comunhão de Deus em sua trindade. Habita em você, habita em mim, habita em cada um de nós. E aí a Bíblia nos ensina, se Deus está conosco, nós também devemos estar com Ele. Foi assim que nós vimos quando Deus se manifestou com Moisés. Ele disse: tudo bem, eu vou com vocês, mas vocês têm que andar comigo. Vocês têm que aplicar na vida cotidiana as minhas leis, que refletem o meu caráter, que é santo, justo e bom. Se vocês agirem como o meu povo, eu serei o Deus de vocês. É assim com a igreja hoje também. Nós somos uma nação santa, nós somos um sacerdócio real, nós somos um povo de propriedade exclusiva de Deus, chamado por Ele para anunciarmos ao mundo as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Sabe o que significa isso? Para a sua presença. Porque na presença de Deus não há treva que se prevaleça, que permaneça, que se sobressaia. Quando Deus se faz presente, Ele expulsa todas as trevas do nosso eu e em derredor de cada um de nós, porque Ele é a nossa luz e nós andamos na sua luz. Partindo para o fim, eu quero agora perguntar a todos nós: mas onde podemos encontrar essa presença reveladora de Cristo? Onde podemos encontrá-la? Nós a encontramos nessa revelação que Cristo faz de si mesmo, pois aqueles que o conhecem, aqueles que com Ele desfrutam de um relacionamento verdadeiro, sincero e santificado pela presença do Espírito Santo, podem fazer como Paulo disse, escrevendo sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo 3, verso 18, pois todos nós, com o rosto desvendado, refletindo como um espelho a glória do Senhor, estamos sendo transformados na mesma imagem, de glória em glória, como pelo Espírito que é o Senhor. É na vida no Espírito, é andando no Espírito, como diz Paulo aos Gálatas, que nós jamais satisfaremos aos desejos da carne. É por andar no Espírito que seremos reconhecidos como alguém que nasceu de novo. Pois Paulo disse aos Romanos, no capítulo 8, que o Espírito testifica ao nosso Espírito, que de fato nós somos filhos de Deus. E aquele que não tem o Espírito de Cristo, esse tal não pertence a Ele. É por isso que nós somos todos os dias com o rosto desvendado, refletindo como se fôssemos um espelho, a glória do Senhor, e sendo, portanto, transformados na mesma imagem de glória em glória, pela presença do seu Espírito em nossas vidas. Essa revelação da glória de Cristo proporcionará a nós o poder de vivermos santificadamente nessa terra. Não porque nós somos santos pelo nosso próprio esforço, mas porque sua palavra e seu Espírito são santificadores em nossas vidas. Jesus, orando ao Pai, na oração sacerdotal, disse, no capítulo 17, verso 17 do Evangelho de João, Pai, santifica-os na tua palavra, pois a tua palavra é a verdade. A palavra é a palavra do Espírito. O Espírito é chamado de o Espírito da verdade. E sua função nesse mundo é nos conduzir até a verdade. Porque a verdade que nós conhecemos é Jesus, nosso libertador. Não como Moisés foi, um libertador momentâneo, um libertador que foi transitório e que teve sua passagem. Mas esse é o nosso libertador eterno, aquele que abriu para nós um êxodo desse mundo para a glória celeste, no reino de Deus o Pai, que nos leva a contemplar sua glória agora e na eternidade por vir. À medida em que nós vamos refletindo continuamente sobre essa revelação, nós vamos comungando com Ele, e nós vamos nos tornando mais parecidos com Ele, pois Jesus Cristo é o nosso primogênito entre muitos irmãos. Ele é aquele a quem devemos imitar
copiar e nos tornar dia a dia semelhantes pela presença do Espírito e pelo poder de sua palavra. Meu irmão e minha irmã, meus amados amigos, busque a Deus de todo o seu coração. Eu sei que o seu coração é semelhante ao meu. Ele é corrupto, desesperadamente corrupto. Quem vai conhecê-lo senão o nosso próprio Deus? Mas quando nós buscamos a Ele de todo o nosso coração, quando desejamos e ansiamos notar a sua presença em nossa vida diária, nossa vida ganha sentido, ganha cor, beleza, e nós aprendemos a desfrutar da presença dEle, gozando sua presença e tendo plena satisfação em Deus. Busque-o de todo o seu coração, e aí sim, você, eu, todos nós, encontraremos e experimentaremos sua gloriosa presença. Jesus prometeu andar conosco, no meio de nós, todos os dias, até a consumação dos séculos. É para Ele que nós vivemos. É por causa dele que aprendemos as histórias da Bíblia, porque todas elas, todas as vidas ali notadas, apontam para Ele como o supremo revelador de Deus, que em seu próprio corpo nos mostrou a glória do Pai. Deus nos ama de forma tão intensa e profunda, que não há palavras, mesmo na poesia, para descrever tamanho amor de Deus. E a única forma que o apóstolo Paulo encontrou para mostrar esse amor foi dizer: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo todos nós ainda pecadores. Deus nos ama, e a prova maior do seu amor é a cruz do Calvário. Lá, tudo convergiu para que nós pudéssemos sentir e ter plena convicção da presença de Deus conosco. Que a glória do Pai e que Jesus Cristo, seu Filho, com a presença do Espírito em nosso meio, nos abençoe e nos faça caminhar, ansiando pelo céu e aguardando a bendita volta dele, para a glória do Pai, para o louvor de Cristo e para o nosso bem, em nome de Jesus. Vamos orar ao Senhor. Pai amado e bendito, acolhe as orações do teu povo. Recolhe, ó Deus, diante de ti a oração do teu povo aqui presente, aqui reunido, porque nós sentimos, nós sabemos e temos plena convicção de que o Senhor se faz presente no meio de nós. Faz, ó Deus, com que nós venhamos a valorizar, a amar, a ter anseio pelo ajuntamento solene, para o congregamento no culto público solene que prestamos a Ti semanalmente, quando podemos nos ajuntar aqui nesse lugar. Abençoa, ó Deus, o Teu povo que aqui se reúne. Prepara o Teu povo para quando sair daqui, assim como Moisés que desceu do monte, com o rosto brilhando com Tua glória, possamos refletir a glória do Senhor, dia a dia, onde quer que ao longo desta semana o Senhor nos enviar, quer no trabalho, na escola, faculdade, quer em viagens, quer na nossa própria vizinhança. Que a glória de Cristo seja revelada por meio de nós, para a glória do Senhor, para o nosso bem. É o que te oramos com gratidão, te pedindo isso em nome de Jesus. Amém e amém. Quero agradecer imensamente pelo privilégio de poder pregar nessa conferência, de compartilhar o púlpito com o pastor Valdir ontem, com o pastor Estênio, com as belas canções, e quero agradecer, pastor Reginaldo, por esse tempo aqui com vocês. Deus é um Deus de milagres, e Deus tem feito milagres no meio do seu povo há 33 anos, e nós podemos sentir, perceber e evidenciar. Que Deus te abençoe, igreja, que Deus abençoe